A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência, tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Olá, meu nome é Gugu Stocco. No episódio anterior, nós falamos sobre blockchain e a digitalização do dinheiro. E nesse episódio, nós vamos falar sobre dados e consumo. Então, nós vamos falar agora sobre dados. E dados está mudando por completo, a relação humana, de uma maneira geral. As empresas todas têm que aprender a trabalhar os dados. Pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Não adianta a gente simplesmente coletar dados, porque isso é custo, e a gente não saber trabalhar esses dados. Então, quando a gente fala hoje sobre Big Data, sobre consumo de dados e por aí vai, esses temas todos estão muito em moda, eles são realmente muito importantes. Eu digo isso porque nos últimos 2 anos, 90% dos dados foram criados, nos últimos 2 anos. Então imagina o que não tem de informação disponível. Porque o Big Data está dentro de uma revolução, de uma transformação digital que a gente está passando. Então, a gente ouve muito falar disso, o que é essa transformação digital. Então, essa transformação é uma mudança de mentalidade. Tá? Então, é uma mudança que está trazendo uma nova percepção da realidade com o suporte dessas novas tecnologias. E aí é que entra o Big Data, porque toda essa mudança está sendo possível graças um dos pilares é essa profusão de dados que a gente está tendo acesso. Então, essa mudança digital, ela é drivada, ela é levada por uma questão de dados. E, além disso, a gente tem toda uma visão de colaboração, de rede, centralidade no usuário. Tá? Então, isso aqui é um ponto super importante, mas é uma mudança de mentalidade, não é tecnologia. Quando a gente está falando desses conceitos, então, como o Marcos falou, o dado não fala por si só. A gente precisa de 3 grandes áreas, complementares para poder desenvolver isso. A gente precisa de 2 cientistas de dados que vão conversar com os dados e vão direcionar, quais são as análises. A gente precisa de um suporte tecnológico e a gente precisa de conhecimento na indústria. Então, o Big Data, no fundo, ele é o grande ingrediente, que é esse volume de dados que a gente tem. Junto com isso, a gente tem essa questão de Machine Learning e Analytics, que é o processo de extrair valor e de gerar conhecimento através desses dados. Só que não adianta eu ter essa informação e não trabalhar ela. Então, uma das grandes dificuldades que as empresas têm é justamente essa. Você pode ter, a maioria delas coletam sim a informação, mas não da forma correta. Coletam a informação, mas não sabem trabalhar essa informação. Quando você faz isso da forma correta, você consegue fazer o quê? Impactar o consumo diretamente, a forma com que as pessoas interagem com o seu produto, a forma que elas interagem com aquele serviço. Pensa hoje nos produtos como streaming, como o Netflix, o Spotify, entre outros, YouTube, por aí vai. Esses produtos precisam do quê? Para que ele fique cada vez mais personalizado, você precisa de um grande histórico de informações. Imagina a gente no Covid, 2 anos preso em casa, consumindo esses produtos de uma forma absurda. O que está acontecendo? Eles estão, obviamente, consumindo essas informações, adquirindo dados e personalizando cada vez mais serviço para você. Então, por exemplo, no House of Cards foi feito isso. Você determinou que aquele artista, com aquele tipo de história, ia ter sucesso. O Stranger Things foi praticamente todo criado em algoritmo, Não vamos dizer que todo, mas foi pensado, justamente como que seria, um seriado de sucesso. Hoje, a experiência do usuário, ela é cada vez mais personalizada. Personalizada a tal ponto que se cria uma jornada de uso daquela plataforma absolutamente personalizada para o indivíduo. Quer dizer, você lida com milhões e milhões, dezenas de milhões de usuários usando diariamente e ao mesmo tempo a sua plataforma, só que a experiência que você tem que entregar é única. E como que se entrega essa experiência? Basicamente, analisando dados, interpretando dados e desenhando a sua jornada de forma única para cada tipo de cliente. Todo mundo que abre o Spotify
dificilmente navega, porque o Spotify já tem uma recomendação ali feita para você. E você se sente único naquilo, porque ele desenvolve algoritmos que efetivamente lhe dá a sensação que aquilo foi feito para você. E foi. Não é frase de marketing. If you have a Spotify account, every Monday you get Discover Weekly. Every Friday you get New Friday playlist, which is tailored literally to the individual. They bought a company, I believe it was Echo Nest, which allows them to do this, okay? So Apple, the playlists aren't as good. Pandora, which you don't have here, but it's a streaming radio service, it's not personalized enough. You get a lot of tune-outs. So, and you limited skips unless you pay. So I think Apple Music is a case of hubris. What do we learn? We learn that the big kahuna doesn't always win. They're too late to market in the U.S. They're here. Then there's Tidal. It used to be called WIMP out of Norway. It's too late. As I said, timing, Spotify has too much traction. O fato do Spotify ter entrado primeiro significa o quê? Que ele começou a coletar dados antes dos outros. E quando você começa a coletar dados antes dos outros, né, e você começa a trabalhar esses dados e encontrar justamente, né, a beleza, né, encontrar as soluções em cima de tudo isso, você começa a criar um produto cada vez melhor. E hoje, né, quem consegue ter o maior histórico de dados, quem consegue ter o maior uso, tem o melhor produto. É fundamental para qualquer empresa, acho que sempre foi, mas de alguma maneira foi negligenciado durante muito tempo, o uso de dados para tomada de decisão em qualquer instância. E eu acho que é fundamental a gente agora rever essa prática em todas as indústrias, seja o varejo, seja uma empresa de mídia como a Globo, seja empresas que atuam no mercado imobiliário, não importa. O uso de dados e o conhecimento de dados, principalmente de dados do consumidor, é fundamental para que a gente consiga ter realmente operações eficientes, saudáveis, que gerem valor para todos os stakeholders, né? Afinal de contas, nós precisamos ser cada vez mais eficientes, precisos e temos capacidade de atuar em mercados e setores novos da economia, né? Eu adoro falar que dado por si só é custo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a nossa intenção é simplesmente coletar dados, armazenar dados e não fazer nada com eles. O conhecimento e a utilização de dados, ela é primordial para que a gente consiga gerar realmente conteúdo e, a partir daí, valor. E para conseguir fazer isso, a gente obrigatoriamente tem que saber fazer a pergunta: como que a gente realmente consegue colocar na cabeça de todas as pessoas da empresa, e quando eu falo todas, é todas mesmo, a capacidade de fazer a pergunta. Nem sempre as pessoas vão ter a capacidade de dar a resposta, mas elas têm que ter a capacidade de fazer a pergunta. E para isso elas precisam ter um conhecimento mínimo básico sobre um pouco de tecnologia e principalmente sobre o que o dado pode gerar. Mas isso não resolve o problema. Para você conseguir realmente fazer um bom uso, você precisa colocar outras camadas de inteligência em cima do alicerce de dados e, a partir daí, sim, extrair valor. E quais são elas? Bem, como eu falei, na ponta eu preciso saber fazer pergunta. No meio, eu preciso ter os conectores que permitam eu ter os meus dados internos com a capacidade de cruzar com dados externos, com dados de outras empresas, dados gerados por outros ambientes, e aí sim, cruzados, eles geram muito mais valor. Mas para isso, de novo, você precisa ter condição de segurança e principalmente uma governança que garanta que você vai ter vai seguir os melhores padrões. E por que eu falo de segurança e padrões? Enfim, esse é o assunto tão recorrente. Principalmente porque a gente está passando por um período de regulamentação. Eu acredito que todos aqui saibam que a gente está no meio de um processo de uma lei que foi sancionada e que entra em vigor no meio de 2020. O que essa lei diz? Essa lei basicamente é uma réplica de uma lei que foi promulgada na Europa, que é o GDPR, e aqui ela chama LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e ela coloca, finalmente, regras explícitas definidas para que empresas possam gerir dados de consumidor. E essas regras, que eu entendo como uma oportunidade maravilhosa para empresas que seguem, de fato, os melhores padrões, as melhores práticas, elas garantem que o consumidor
tem o direito a ser o dono do dado dele. Então, o LGPD é uma lei que foi baseada nessa lei europeia, que é uma lei de proteção de dados. Então, o principal ponto dessa lei diz o seguinte, que o dado pertence à pessoa, quer dizer, o meu dado pertence a mim. Basicamente, o LGPD tem esse ponto, né? Proteger o cidadão, né? Proteger as informações, o que é muito importante. Acho que nos dias de hoje isso é importante. Até porque, se a gente pega, por exemplo, na China, onde o dado não pertence ao cidadão, pertence ao governo, acontece coisas do tipo, você tem o seu score de crédito, né? Quer dizer, você não paga uma conta, cai o seu score, e ele foi associado também a um score social. Em outras palavras, se você tuitar contra o governo, também cai o seu score. Então, se isso acontece, né, e teu score está baixo, então você não tem crédito, você pega filas, você perde direito, né, a plano de saúde e uma série de benefícios do governo, de uma maneira geral. Então, qual que é a possibilidade de você ter uma liberdade no futuro? Né? Nenhuma, porque aquele governo, quem detém aquelas informações, consegue o quê? Ter um controle muito maior. Então, você proteger os dados é sim uma tendência muito boa e é muito importante. Mas também tem o outro lado da moeda. Eu faço uma pergunta para vocês aqui. Alguém aqui da audiência vai deixar de usar o Google? Não, né? Vocês vão deixar de usar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp? Também não. Logo, a gente vai entregar todos os dados dos brasileiros para 2 empresas fora do Brasil. Então, você vai entregar os dados para o Google, para o Facebook, para a Apple, né? Basicamente. Aí eu sou uma empresa brasileira e quero construir um produto para competir com o Google. Eu consigo fazer isso? Não, porque eu vou ter que pedir permissão para todos os brasileiros, né, se eu posso usar os dados para poder competir. O correto seria que todos os dados que fossem gerados do Brasil, né, por qualquer empresa internacional, esses dados deveriam ser dos brasileiros, tá, disponíveis aqui no Brasil, né, e não, né, bloqueados. E eu teria que proteger o quê? Eu deveria proteger a minha identidade. Então, por exemplo, eu sei que que um homem, né, de entre 40 e 50 anos, né, que mora em São Paulo, né, na região de Perdizes, ouve determinadas músicas, compra determinadas coisas, e essas informações estarem disponíveis para todas as empresas do Brasil poderem trabalhar seus dados e criarem produtos cada vez mais assertivos. Agora, aquela empresa quer saber que aquela pessoa é o Guga, eu tenho que permitir. A relação do consumo, como você abordou na tua introdução, ela já vinha sendo alterada, ela já vinha amadurecendo, principalmente por acesso a das novas gerações a um capital, e esse consumo ele saiu das gerações mais antigas para as novas gerações e se transformou numa mudança não talvez digital, mas a principal mudança saiu de uma economia de CAPEX, que eu chamo de investimento, para uma economia de OPEX. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho 42 anos. Na minha geração, nós comprávamos música, né? Na minha geração, nós comprávamos filme. Na minha geração, nós comprávamos ativos, carros, casas. É uma geração orientada ao acúmulo de CAPEX. E você entra num mundo, nos últimos 5 anos, onde ter o carro não é nem fancy mais. Um outro aspecto da economia de consumo que mudou é que qualquer ativo parado passou a ser utilizado. E lembrando aí as principais crises do mundo, Segunda Guerra, o problema do real estate nos Estados Unidos, criaram muitas empresas e criaram novos normais. Então, vou dar um exemplo agora de uma nova mudança de consumo, que é o aluguel das casas através do Airbnb. Isso nasceu na crise do real estate, que afundou a Espanha numa depressão absurda e que tiveram que surgir fontes de renda que até então não existiam. E hoje em dia, você faz uso de uma economia de subscription, de assinatura. Então, você assina o supermercado, você assina o remédio, você assina até mesmo o carro. Então, se você pegar isso tudo e der uma aceleração brutal de 5 anos em 30 dias, que foi o Covid, fazendo com que as pessoas mudassem a sua forma de pensar, mudassem os paradigmas. Eu brinco que de uma ideia maluca
para uma ideia genial, bastou um Covid no meio. E, assim, o que mais mudou não é a ponta da entrada digital em uma sociedade que ainda não comprava. Exemplo, muitas pessoas de 60, 70 anos passaram a comprar online por dependência. Sim. Ótimo, bacana, teve um incremento digital ao mundo. Mas, na prática, o que mudou é a mentalidade por trás das empresas. Então, assim, na prática, o que eu acho que vai sair disso, o legado para a sociedade, é que as empresas se digitalizaram compulsoriamente. Não é opcional mais. Sim. E aí, aquele board daquelas empresas que tinham 8 pessoas e que nenhuma delas sabia fazer uma query, nenhuma delas sabia mexer com modelo de dados, isso vai acabar, porque essas empresas não sobreviverão a essa nova era de velocidade. So we have a long history with the gatekeepers being out of touch with what the public wants. As I mentioned earlier, in the year 1999-2000, we had a revolution in music distribution with Napster. The music business hated that, forgetting that we went from file theft to the iTunes store to streaming. All of the aged artists did not like it, okay? They had a million complaints. They say, we're not making as much money, we're not being accounted, the people are stealing. It went on and on and on and on. To this day, David Crosby, who's 70-something from Crosby, Stills & Nash, these old artists don't stop bitching about streaming. If you follow the statistics, the music business in America went up by double digits in the past year, only because of streaming, mostly Spotify. So that argument is incorrect. So all the old people, the rockers, the poppers, and all these other people, they were bitching about the new systems. Although timing is key, as I stated earlier, you always want to embrace the new systems. The past is never coming back. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês viram a importância dos dados, como eles mudam as empresas e como ele muda o consumidor e muda a sociedade de uma maneira geral. A importância de você aprender sobre dados e a importância que as empresas têm hoje em dia, né, tanto de proteger essas informações como de trabalhar essas informações. Então, fico muito feliz de ter passado tudo isso e encontro vocês no próximo episódio.